Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre a comemoração do presidente Jair Messias Bolsonaro do dia da independência dos Estados Unidos. O que eu tenho para dizer sobre isso? As pessoas falam que se conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas em todo caso eu vou dar um conselho para o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Para de ser subserviente, presidente. Eu vou refrescar a memória de alguns do que aconteceu com governantes subservientes aos Estados Unidos já em uma oportunidade. Vou falar de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista, enquanto presidente de Cuba, ele funcionava como uma espécie de cafetão e era um grande puteiro dos Estados Unidos. E o que desencadeou? A ascensão do Fidel Castro. De que forma? Fidel Castro ele era um exímio político, sabedor do mau caratismo do senhor Fulgêncio Batista. Ele começa a sua empreitada para tomar o poder em 53, no famigerado assalto ao quartel de Moncada, em Cuba. E o que acontece nessa toada? Ele é preso e ele faz a própria defesa de seus pares num dos episódios conhecidos como A História Me Absolverá, que é tão relatada nos livros de história cubana em questão. Mas por que o Fidel Castro foi tão habilidoso? Porque no começo, até os Estados Unidos financiou a Revolução Cubana. Para vocês terem uma ideia, existiam soldados da Revolução Cubana nascidos dos Estados Unidos que acreditavam que a Revolução Cubana não era uma revolução socialista até então. Ele conseguia, através da sua habilidade de persuasão, persuadir tanto os estadunidenses do começo, tanto os membros das tropas, principalmente Che Guevara, que não gostava nada das parcerias com o Fidel. E os dois se conheceram numa casa de uma amiga comum, a Maria Antonieta, que conheceu e ficou sabendo dos planos de Fidel para ir para Cuba e fazer a revolução. Prontamente ele quis ir fazer essa revolução em Cuba. A princípio ele atuou como médico. Eles partiram do México no iate chamado Grama, com 81 membros do Partido Revolucionários. Dos 81 sobraram 3, Che Guevara, Raul e Fidel. E rumaram porque foram recebidos a bala na Baía de Los Puercos. E fugiram para a Serra Maestra, onde organizou toda a investida revolucionária. As províncias de Cuba foi caído. E por que disso? O serviço de Fulgêncio Batista para com os Estados Unidos foi tão descarado que
levou até a desconfiança até mesmo dos Estados Unidos, que de certo ponto começou a financiar a Revolução Cubana de Fidel Castro. Só que em 61 ele revela o caráter socialista da Revolução Cubana e quase que de imediato o governo estadunidense impõe uma sanção econômica covarde, que tudo porque ficou com o birrinho do Fidel quis sequer sacrificar uma nação inteira por causa de birria. Bem típico do governo estadunidense. O que eu quero fazer essa analogia? O senhor fala servir com esse sentimento entreguista, prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos, comemorando o dia da independência dos Estados Unidos, tudo os Estados Unidos, e está reproduzindo o que o Batista de Cuba fazia com a ilha. A ilha de Cuba era um prostíbulo dos Estados Unidos. E para vocês terem uma ideia, o Fulgêncio Batista batia na porta de cada pessoa e solicitava que meninas até menores de idade deveriam servir sexualmente os turistas dos Estados Unidos, para você ver o nível de servilismo do Fulgêncio Batista. Esse que foi tão covarde que não esperou nem a sentença dele, ele fugiu de Cuba para não morrer do paredão de Fidel Castro. E não, Che Guevara não é um psicopata, como vocês falam. Che Guevara foi um soldado da Revolução, e como soldado, ele cumpria ordens. Se ele mandou executar, é porque cumpriu ordens do seu comandante e chefe, que é o Fidel Castro. E também as pessoas sentenciadas à morte no famigerado paredão do Fidel Castro, a grande maioria também não era grande coisa também não. Parte desse povo era membro dos funcionários fantasma do senhor Fulgêncio Batista. A elite era Batista. E os que conseguiram fugir desde aquele período, sabe o que se transformaram? Da máfia cubano-americana de Miami, que não tem nada de nacionalista. Os caras querem fazer de Cuba o prostíbulo que o Cuba volte a ser um prostíbulo do tio Sam. E não é por isso que até mesmo o governo revolucionário cubano se sustenta no poder, porque os cubanos eles não aceitam ser cabresto de ninguém. Poucas pessoas um número irrisório de pessoas que vão para os Estados Unidos. Não é à toa que o governo se sustenta até hoje, mesmo com a campanha difamatória. Por quê? O governo é perfeito? Longe disso. Nem o governo é perfeito. Mas o povo prefere viver sob o governo revolucionário castrista, que atualmente não é nem governado pelos irmãos Castro. Pelo contrário, tem a presidência. Na verdade, o cargo lá não é presidente. É presidente do Conselho de Ministros, que é o cargo máximo de Cuba. Um dos cargos máximos
tem também a secretaria do Partido Comunista Cubano e a chefia das Forças Armadas, que sim, continua na mão dos Castros, que é especial. O Raul Castro deixou a presidência do Conselho de Estado e ficou só com o cargo de comandante-chefe das Forças Armadas Revolucionárias Cubanas. E o Miguel Dias-Canel é uma espécie de presidente mesmo, e o Raul Castro, seu grupo, tem a função de manter a ordem, manter a revolução de pé. E o Raul Miguel Dias, ele tem a função de negociação exterior, está mostrando a habilidade para modernizar o sistema, podendo transformar futuramente a ilha numa espécie de China, de pequena China, sem esse bloco econômico covarde acabar. Mas falando de Bolsonaro, na boa, não é por mal, mas é uma dica que eu dou pro senhor. Eu sou oposição, mas para falar assim, você só critica, você não dá ideia boa. Aí eu falo, não fica com esse servilismo para com os Estados Unidos, que o senhor mesmo vai se lascar. Porque os Estados Unidos é perverso. O governo estadunidense é perverso. Ele pode estar te agradando no momento porque você serviu a ele. Mas pode esperar que, se precisar depor, eles vão depor. Aí que tá. O governo que negligencia o social, pavimento, caminho para coisas como aconteceu em Cuba. Essa porcaria de neoliberalismo não dá certo. O ideal é fazer o modelo político que está dando certo no mundo, que está mais acendendo oportunidades, tendo eficiência, que é o modelo chinês de economia. Aí o povo fala assim, é socialismo. Socialismo, mas é o socialismo que está dando certo. O socialismo de mercado, que é uma espécie de economia mista, do nem capitalista e nem socialista totalmente. É um tipo de economia planificada, em que o governo organiza até mesmo a atividade capitalista em prol do desenvolvimento do seu território. Todos esses elementos para mostrar que não adianta você falar que é nacionalista e ficar comemorando o dia da independência dos Estados Unidos. O que denota isso? Denota isso que o senhor é nacionalista, sim, mas estadunidense, não brasileiro. Porque, como bem disse o ex-presidente Lula, o governo estadunidense pensa nos estadunidenses em primeiro lugar, nos estadunidenses em segundo, terceiro, quarto, e se tiver uma quinta oportunidade, eles pensam nos estadunidenses. Eles não pensam dos outros. É coisa que os governos brasileiros deveriam fazer igual, pensar dos brasileiros e dane-se outros. E outra coisa também, tem que rever esse acordo aí, não pode deixar esse acordo vigorar, não. Tem que ter protecionismo com nossas empresas. Devemos adotar um modelo de planificação econômica, sim. Dane-se neoliberalismo.
Neoliberalismo só serve para deixar o país pobre toda a vida. E devemos investir também, por exemplo, num plano, em vez do senhor querer colocar o Brasil na OTAN, por que não faça o acordo econômico-militar com todos os países latino-americanos, parar com essa birra com a Venezuela, com Cuba, e unir todos do ponto de vista econômico e militar para nos protegermos mutuamente e termos a capacidade de desenvolver juntos para sobrepor ao Império do Norte. Aí que é o elemento basilar a ser pensado. Por exemplo, se eu fosse presidente, jamais iria para a embaixada dos Estados Unidos comemorar a independência dos Estados Unidos, dando-se Estados Unidos, ou de qualquer outro país. Os Estados Unidos, enquanto nação, enquanto povo, tem que ser respeitado? Sim, porque o povo dos Estados Unidos tem uma coisa que eu particularmente admiro: o nacionalismo que eles têm, o amor à pátria que eles têm. Isso é algo a ser seguido. O brasileiro tinha que ter o mesmo amor que os Estados Unidos têm para com os estadunidenses têm para com a pátria deles. O brasileiro tinha que ter esse mesmo amor, a começar pelo próprio presidente da República, que jamais poderia ficar prestando continência para outra bandeira do que para a bandeira brasileira. Eu até, se eu fosse deputado, até ia propor essa lei: governante nenhum, mesmo que seja de origem militar, poderia prestar continência para outra bandeira a não ser a nossa. E por que disso? Para mim, o mundo não devia nem ter fronteira. Do ponto de vista teórico, principalmente, eu sou comunista mesmo. O mundo não devia ter fronteira. Mas já que existe, vamos valorizar nossa bandeira e não a bandeira dos outros. Tudo isso que tem que falar nesse vídeo. E no mais, galera, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez, não deixe de inscrever-se, acionar os sininhos das notificações. E vou falar algumas coisas a mais relacionadas ao canal. Que sim, eu estava refletindo. Eu vou acabar deixando os comentários dos haters, porque para ver se o canal é impulsionado mais fácil, né? Porque, convenhamos, os canais que os haters comentam conseguem galgar um nível significativo de inscritos. E uma dica do amigo Rafael Andrade e sobre outras coisas também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para quem puder ajudar financeiramente o canal. E para aqueles que não puderem, eu peço que compartilhe esse vídeo nas redes sociais para aumentar o engajamento do canal e chegarmos a 1000 inscritos logo. Chegando a 1000 inscritos, o YouTube vai voltar a permitir lives, as minhas lives. Que eu poderia até fazer live, quer dizer, até que eles não acabem com o Hangout, poderia fazer live pelo Hangout. Só que o Hangout ele não permite, não é permitido fazer pelo celular, aí não daria certo. Mas
Mas assim que chegar ao 1000, eu vou fazer uma live especial com uma temática livre para os amigos. E é isso aí, galera. E no mais, fiquem todos com Deus.